Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confio a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Bom dia, povo de Deus, povo bom, povo batalhador. Chegando aqui hoje nessa quarta-feira, dia 19, para juntos refletirmos, para juntos fazermos uma avaliação da mensagem que a palavra de Deus tem para nós hoje. Desejando a você um ótimo dia, que você possa hoje avançar para águas mais profundas, que nós todos possamos ser um cristão melhor do que fomos ontem. E o evangelho de hoje, nesse dia 19, quarta-feira, é o evangelho de Lucas, capítulo 19, versos de 11 a 28. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus acrescentou uma parábola, porque estava perto de Jerusalém e eles pensavam que o reino de Deus ia chegar logo. Então Jesus disse: um homem nobre partiu para um país distante, a fim de ser coroado rei e depois voltar. Chamou então 10 dos seus empregados, entregou 100 moedas de prata a cada um e disse: procurai negociar até que eu volte. Seus concidadãos, porém, o odiavam e enviaram uma embaixada atrás dele, dizendo: nós não queremos que esse homem reine sobre nós. Mas o homem foi coroado rei e voltou. Mandou chamar os empregados, aos quais havia dado dinheiro, a fim de saber quanto cada um havia lucrado. O primeiro chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 10 vezes mais. O homem disse: muito bem, servo bom, como foste fiel em coisas pequenas, recebe o governo de 10 cidades. O segundo chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 5 vezes mais. O homem disse então a este: recebe tu também o governo de 5 cidades. Chegou o outro empregado e disse: Senhor, aqui estão as tuas 100 moedas que guardei num lenço. Pois eu tinha medo de ti, porque és um homem muito severo. Recebe-os o que não deste e colhe o que não semeaste. O homem disse: servo mau, eu te julgo pela tua própria boca. Tu sabias que eu sou um homem severo, que recebo o que não dei e colho o que não semeei. Então, porque tu não depositaste esse dinheiro no banco? Ao chegar, eu o retiraria com juros. Depois disse aos que estavam ali presentes: tirai dele as 100 moedas e dai àquele que tem 1000. Os presentes disseram: Senhor, esse já tem muita moeda. Ele respondeu: eu vos digo, a todo aquele que já possui será dado ainda mais, mas aquele que nada tem, será tirado até mesmo o que ele tem. E quanto a esses inimigos que não queriam que eu reinasse sobre eles, trazei-o aqui e matai-os na minha frente. Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O verdadeiro nobre é Jesus, ao contrário dos poderosos do mundo. Seu reinado se revela na cruz. A cada um de nós é confiada uma responsabilidade. A fé é compromisso e fidelidade. Então veja, meus irmãos e minhas irmãs, Jesus contou essa parábola para dizer: quantos dons você recebeu? Você recebeu dons, eu recebi. Uns têm o dom de cantar, outros têm o dom de ler, outros têm o dom de limpar, outros têm o dom de arrumar,
outros têm o dom de ser mãe, outros de ser pai. Todos nós temos os nossos dons. O que cabe a cada um que recebeu a vida de Deus é multiplicar esses dons. Muitos de nós, meus irmãos e minhas irmãs, passamos a vida com os dons escondidos, com a nossa inteligência, com nossos pés, nossas mãos, nosso corpo todo escondido, sem fazer nada, sem produzir nada, nem para a sociedade, nem para Deus. E Jesus disse: aquele que não produz, aquele que não multiplica para o reino de Deus, até o que ele pensa que tem será tirado. Quantas pessoas estão aí secas, na sarjeta da vida, porque nunca se interessaram por nada, nem para elas mesmas, nem para a família, nem para Deus. Nunca quiseram nada com nada, nunca quiseram aprender uma profissão, nunca quiseram arrumar um trabalho, nunca quiseram multiplicar os dons que Deus nos deu. A fidelidade, a fé, a misericórdia. Quantos dons aí desperdiçados, quantas coisas boas Jesus nos deu, quantas oportunidades vieram para todos nós. Algumas nós aproveitamos, outras não, mas tem gente que não quer, tem gente que o pai busca botar para estudar, busca que ele aprenda uma profissão, e não quer, vai para a escola para bagunçar, para bater no professor, e o tempo vai passando. Depois, quando os pais ficam velhos e morrem e já estão na casa de Deus, eles não têm onde se agarrar, aí ficam botando a culpa no governo, no prefeito, no governador, no presidente, na família, no irmão. Ah, porque esse meu irmão tem isso, tem aquilo, não me dá. Tiveram a mesma oportunidade que todos tiveram, mas não quiseram nada. E depois ficam arrumando um culpado. A parábola vem nos dizer: multiplique os seus dons. Se você recebeu 2, multiplique. Se você recebeu 10, multiplique. O evangelho de hoje é bem claro. Devemos multiplicar os nossos dons. Devemos cuidar dos filhos, devemos educá-los, devemos dar oportunidades para os nossos filhos. Devemos ter esse compromisso. Devemos zelar da nossa esposa, você deve zelar do seu marido, você deve zelar daquele que provém o sustento para a sua casa, multiplicar os dons, ser uma boa esposa, ser um bom marido, porque ali naquela casa não é só uma casa, é um lar, é uma igreja doméstica, é ali que Jesus quer morar junto com vocês. E o evangelho de hoje vem nos alertar: Senhor, aqui as tais 100 moedas, eu multipliquei 10 vezes mais. E a pergunta que fica, meus irmãos e minhas irmãs: o que vamos apresentar para Jesus quando chegarmos diante dele, depois da nossa morte, depois do nosso último dia? Quais são as multiplicações que vamos apresentar para Jesus? Eu fui misericordioso, eu multipliquei o bem, eu fiz o bem, eu preguei o evangelho, eu levei uma vida correta, ou pelo menos eu tentei ser um pai, uma mãe correta. Tudo isso será avaliado. Eu sei que muitas vezes não conseguimos fazer o bem que queremos, mas Jesus vai julgar pela nossa atitude, pelas nossas ações. Quantas vezes deixamos de fazer o bem para fazer o mal? Quantas vezes deixamos de ajudar um irmão, um conhecido, uma comunidade, para falarmos mal daquela pessoa, para denegrir a sua imagem, para botarmos fuxico para frente? Quantas vezes matamos nossos irmãos com a língua? Né? Alguns matam com um revólver, com uma faca, mas tem aqueles também que matam com a língua. Aqueles que aperreiam a vida dos outros, no trabalho, na família, na vizinhança. Em vez de perdoar, em vez de ajudar, nós devemos fazer isso, ajudar e perdoar. Não é sujar, nem falar mal de ninguém, não. E muitas coisas acontecem porque nós falamos demais, falamos até o que não devíamos. Então, meus irmãos e minhas irmãs, o evangelho de hoje é bem claro para nós. E ele termina dizendo assim: quanto a esses inimigos que não queriam que eu reinasse sobre eles, trazei aqui e matai-os na minha frente. Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém.
subindo para Jerusalém, aonde seria morto e crucificado. Mas Jesus caminhava à frente dos discípulos. Até hoje, Jesus caminha à frente dos seus discípulos. Jesus caminha na nossa frente, abrindo nossos caminhos, nos orientando, nos livrando de todo o mal. Mas para isso, meus irmãos e minhas irmãs, é preciso que a gente também faça a nossa escolha por Jesus. Faça a nossa escolha por Jesus. Quantas vezes nós escolhemos outras coisas? Temos que ter essa escolha positiva, porque nós sabemos que nosso dia é complicado, nós somos frágeis, somos pecadores, tem dia que a gente não produz, tem dia que a gente cai, tem dia que eu caio, eu digo, meu Deus, por que é que eu fiz isso? Por que é que eu pequei? Porque é nossa condição humana. Quando a gente dá fé, já está no pecado. É preciso, meus irmãos e minhas irmãs, nós mantermos nossa oração firme e a nossa fé sempre elevada, porque o inimigo só quer se aproveitar dos nossos momentos frágeis. No momento oportuno, ele aparece. Ele aparece. No Evangelho, se não me engano, lá de Lucas, diz assim, e o diabo, depois que tentou Jesus várias vezes, o diabo se afastou para voltar no momento oportuno. Que momento oportuno é esse? Nas nossas fragilidades, no momento de raiva, no momento que nós estamos exaltados, no momento que nós não estamos rezando. Então ele vem e se aproveita e nos leva até o pecado. E às vezes pecados graves, e às vezes pecado que nós nos arrependemos logo depois. Então, meus irmãos e minhas irmãs, que a gente possa pegar as moedas que Deus nos deu na fé, as 100 moedas que um recebeu, o outro que recebeu 50, e multiplicar. Né? Essas moedas que Deus nos deu é a mensagem, é o Evangelho, é a sua boa nova, que a gente também possa multiplicar em favor da família e em favor de nosso Senhor Jesus Cristo. Deixe seu like, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo. Que Deus nos abençoe.